Fala, meu lindo! Minha linda! É isso, irmão. Nós estamos em Belo Horizonte. E o povo daqui, irmão, eu não tô conseguindo explicar. Eu tô todo arrepiado. O povo de Minas é diferente. Eu quero convidar você para ouvir essa palavra do início ao fim dela. Eu queria, se possível, te dar um conselho, sabe? Isso. Aí, ó. Curte o vídeo. Curte. Ó. Irmão, eu de verdade, nunca mais eu vou conseguir falar isso para as pessoas sem virar essa confusão. E que bom! Então, irmão, nem que seja por dó de nós que estamos aqui. Tem gente que veio com plaquinha para ajudar, tem gente que veio com sininho. E você... Ali, ó. Então, ó, curte o vídeo. O YouTube entende que é uma mensagem relevante, manda para mais pessoas. Comenta, compartilha, manda no grupo de WhatsApp da família. Nem que só uma indireta, alguma coisa. Manda e se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, a gente está com uma meta aí, os 10 milhões. Estamos quase, se Deus quiser, nessa altura do campeonato. Obrigado, irmã. Vamos chegar, tá faltando perto de 1 milha. Só 1 milhão. É muita gente, que Deus nos ajude. Então, se inscreve, ativa o sininho e vamos pro vídeo. O tema dessa mensagem é Deus vai fazer. Eu gostei da animação dos irmãos. Vamos de novo, porque é uma certeza que você pode saber. Deus vai... Deus vai fazer, meu lindo. Essa é a certeza que você pode ter. O texto para embasar a nossa caminhada é Ezequiel, capítulo de número 37, no Velho Testamento, capítulo de número 37. Vamos ler? Diz o seguinte: E a mão do Senhor estava sobre mim, e me carregou para fora no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos num vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi: Senhor, só tu sabes. Novamente ele me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ó ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que eu farei com que o fôlego entre vós e vivereis. Colocarei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. Vos cobrirei com pele, porei fôlego em vós e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Eu acredito que nesses 5 anos que nós gravamos as mensagens e gravamos as séries, só se eu estiver enganado, mas eu acredito que nunca preguei sobre esse texto, mesmo o amando muito. Eu não sei o porquê exatamente, mas na mesma forma que amando esse texto nunca o preguei, outros que vou pregar
Já preguei centenas de vezes. É como se a geladeira estivesse fechada. O dono da geladeira não é eu. Ou seja, eu nunca escolho o que vai para a mesa. É sempre o dono da casa que escolhe. Então, as mensagens que a gente prega, não é a gente que escolhe, é o Senhor que escolhe. E hoje, enquanto eu estava preparando o meu coração, eu tinha uma mensagem que foi feita assim no meu coração, apagada. E eu não conseguia desenvolver, mesmo sabendo exatamente o contexto que precisava. E aí entendi que não era para aquele momento. Nesse interim de dúvida, nesse interim de problema que me dá um conflito absurdo, porque faltava pouco tempo para vir para cá, o Espírito Santo trouxe à minha memória Ezequiel 37, o vale de ossos secos. E aí eu entendi que o dono da casa estava escolhendo algo diferente para fazer. E é assim que a gente começa. Primeiro com muita dúvida, mas agora com uma certeza. Existe um endereço para essa mensagem. Existe um... Aleluia! Eu quero que você saiba que Deus trouxe isso à tona para falar com você. Com você. Então vamos embora. Ezequiel 37 narra uma visão. Isso aqui não é real, é uma visão. Sabe aqueles sonhos que você tem, que é tão real que você consegue tocar, que você consegue sentir o cheiro, que você consegue de verdade ter a certeza que aquilo não é só um sonho, mas é uma visão? Bom, o que Ezequiel está tendo é uma visão. É uma visão tão real que parece que está acontecendo. Pois bem, nessa visão, o nosso amigo Ezequiel, que também era escravo, assim como Daniel eram contemporâneos, ele é arrebatado no Senhor, o espírito é elevado. O que me diz algo que não condiz com o que vou pregar, mas que me dá uma lição importante. Ele era escravo, mas o espírito era livre. Eu quero que você entenda isso. Nós estamos nesse mundo, mas o nosso espírito não pertence a este mundo. Nosso espírito é do Senhor e somos passageiros nessa terra. Podemos ser escravos de um tempo, mas o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, ele é eterno. Ele é livre. Então o Ezequiel é escravo, mas a visão dele não. Então agora ele entra em um momento perigoso da visão, estranho, assustador, que é no meio de um vale cheio de ossos secos. Esses ossos são muito secos, a palavra diz, não são só secos, a palavra acrescenta, muito secos. Ou seja, já estavam envelhecidos no vale, já estavam muito tempo no vale. E Deus olha para Ezequiel e faz uma pergunta: Ezequiel, você acha que é possível esses ossos voltarem a viver? E aqui há uma pausa necessária. Algumas coisas na nossa vida, para Deus fazer, nós antes de acontecer, vamos precisar reconhecer que só Deus pode fazer. Algumas coisas a gente vai ter que dizer: Deus, Tu sabe. Aleluia. Vamos viver esse negócio aqui. O que Ezequiel responde para Deus não é uma objeção, é uma resposta clara. Ele diz: Deus, Tu sabes. Eu quero que você entenda que o problema que para você pode ser impossível, Deus sabe o que fazer. 3 aleluias. Eu quero que você entenda, bebê, aquilo que para os teus olhos são impossíveis, Deus sabe o que fazer.
Bom, é que até agora é só esperança. Ainda não tem nada acontecendo. Bom, Deus sabe o que fazer, mas aqui entra um problema. Porque o poder é dele, mas ele vai dar uma ordem para Ezequiel. Ezequiel, você vai profetizar sobre os ossos. Irmão, aqui o negócio muda de lado. Já fica muito mais difícil. Deus está dizendo, em outras palavras, para Ezequiel: eu sei o que eu vou fazer, mas vai ser através de você. Eu preciso declarar algo de Jesus sobre você. Já no início, existem milagres que Deus vai fazer por você, mas há outros que Deus vai fazer através de você. Então, lindo, você já pode nutrir dentro do teu coraçãozinho uma certeza: Ele tem poder para fazer e fará, mas um instrumento utilizado para o milagre, por mais pequeno que seja, por mais frágil que seja, por mais pecador e às vezes um sentimento contrário terrível, é exatamente isso. É através de você, para que a glória seja dele, para que a honra seja dele, mas o instrumento do milagre será você. Fala pro irmãozinho que está do teu lado, diz: Deus vai usar você. Irmão, é que ele não acreditou muito no que você disse, então eu vou ver se ele anima comigo, para ver se ajuda. Deus vai fazer através de você. Ei, eu sei que às vezes parece muito distante isso, parece muito longe, mas quando eu olho para perto, quando eu olho para minha família, quando eu olho para amigos, muitas das vezes próximos, eu vejo que Deus fez um milagre, mas começou a partir de alguém. Sabe qual é a loucura de tudo? E que eu nunca vou poder esquecer? Que hoje eu prego o evangelho, mas o milagre não começou comigo. O milagre não começou em mim. O milagre começou no joelhinho da minha mãe, dobrando os joelhos. Não foi eu que comecei esse negócio, foi a minha mãe dobrando os joelhos, e não foi nem por mim, foi pelo meu pai. Sabe qual é a loucura? O Vale dos Ossos Secos era a minha casa, mas tinha um Ezequiel cravado no meio do vale, e o nome dele é Luciane, era minha mãe, e ela dobrava os joelhos dizendo: salva o meu marido, salva a minha casa, Jesus, muda a realidade da minha família, muda a realidade da minha história. E Jesus desceu no Vale de Ossos Secos, e a pele, a carne, os tendões vieram sobre os ossos. E eu só estou pregando porque alguém lá atrás declarou: vai voltar a viver, vai voltar a viver, vai voltar a viver, vai voltar a viver. Sabe, o Senhor Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, profetiza, abre a sua boca e profetiza. Aí a Bíblia diz, e eu vou ler para você, porque é maravilhoso. Aleluia. Então profetizei como havia sido ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação aconteceu, e os ossos começaram a se juntar. Obrigado, irmão. Cada osso no seu osso. Tu não está entendendo a loucura, irmão. É mais ou menos assim. Você já viu um corpo? Um esqueleto, você já viu? Irmão, é assustador. Eu vou falar para você, na época da faculdade do direito que eu fazia, um dia nós tivemos uma aula de medicina legal, e eu fui no necrotério. E eu tenho um problema, eu me envolvo emocionalmente com qualquer coisa
Irmão, você vai... Ai, irmão, o sangue de Jesus tem poder, não dá pra contar tudo. Eu preciso melhorar essa parte da minha vida. Eu sou muito fofoqueiro. Irmão, eu tô no necrotério e tem um corpo em cima da maca que isso é comum, irmão. Só pra mim não era comum. E todos os alunos, tudo normal. E eu tô olhando o corpo, irmão. E eu comecei a chegar perto do corpo. E mais perto do corpo. Quando eu vi, irmão, eu tava abaixado no lado da cabeça do corpo já. Eu não tô mentindo, irmão. Perante Jesus, eu comecei a olhar os pelinhos da orelha do corpo. Eu vou falar por que eu fiz isso. Porque eu não sou normal, mas porque eu queria encontrar humanidade naquilo, sabe? Porque de longe já estava muito estranho aquilo. Já não era mais tão semelhante a um corpo humano. Já estava muito deformado devido ao formol, ao tempo. Mas aí quando eu vi o pelinho do ouvido, eu fiquei emocionado. Ninguém entendeu, irmão. Mas eu, dentro de mim, falei assim: é um corpo de um ser humano. A loucura, sabe qual é? É porque nós somos os seres mais complexos que existem na face da terra. Centenas de ossos, centenas de ligações nervosas. Somos extremamente complexos. Sabe qual é a loucura de tudo? Que o homem, por mais inteligente que tenha se tornado, não consegue fazer um ser humano do zero. A gente não consegue. A gente consegue resolver uma gripe, mas não consegue fazer um nariz do zero. É muito doido. O ser humano é limitado. Por isso que quando aparecem as teorias, é engraçado, irmão. Porque se explosões gerassem perfeição, era muito fácil. Era muito fácil resolver. Irmão, se você colocar trigo, fermento, leite dentro de um carro e explodir o carro, não vai ter um bolo dentro, vai ter uma explosão. Nós não somos frutos de uma explosão. Nós somos frutos do amor e da graça do Senhor Jesus. Ele fez cada detalhe nosso. Ele fez cada detalhe nosso. Agora entenda isso. Se Ezequiel fosse juntar os ossos, não sairia corpo perfeito. Mas a Bíblia diz que o milagre vem pela voz dele. E os ossos começam a se ajuntar. Osso no osso. O milagre é muito mais profundo do que a gente imagina. É que quando nós oramos, por mais que a nossa oração seja singela, a resposta de Deus é complexa. Por mais que a gente ora de maneira às vezes simples, humilde, Deus sempre ouve mais do que a gente está dizendo e faz muito mais do que estamos pedindo. Eu vou ser mais específico. Minha mãe orou pelo meu pai. Quando Jesus ouviu a oração, a resposta não era mais o meu pai. A resposta eram milhares de pessoas que seriam alcançadas pela palavra. Tudo isso Jesus já sabia. Vou ser melhor e mais específico. Lembra de Ana? Quando orava por um filho, quando Deus o respondeu, Deus não estava só respondendo Ana, Deus estava respondendo Israel, que clamava por um sacerdote. Ou seja, nós pedimos de maneira simples, Deus ouve de maneira completa e responde de maneira abundante. Sempre é maior do que a gente pede, sempre é além da nossa expectativa, sempre é muito mais poderoso do que a gente poderia imaginar. Eu tinha o sonho de pregar o Evangelho e um dia sonhava em pregar nessa igreja. Deus tinha algo melhor. Não era só pregar, era gravar uma série que ficaria registrado para sempre. E você está aqui hoje. Deus sempre tem algo mais. Sabe que eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, quando eu tive meu encontro com o meu príncipe, que mudou a minha vida, nos meus momentos de oração, que eram muitos mais do que até hoje, por exemplo. Mas eu me lembro de muitas vezes que eu colocava uma música dentro do meu carro chamada Se Isso Não For Amor, a Mariana Valadão. Ela é dessa igreja aqui. O pai dela é o pastor dessa igreja, pastor Márcio Valadão, que agora aposentou as chuteiras, está descansando, mas é o pastor dessa igreja, pastor dos pastores.
E nessa música da Mariana Valadão, o pastor Márcio começava dizendo: nós, os seres humanos, amamos quando, amamos se, amamos por quê. Mas o amor de Deus, esse amor incondicional, Ele escolheu nos amar. Nós, os seres humanos, sabe? Eu decorei aquilo. Eu sei de decor e salteado tudo o que Ele dizia. Já pensou um garotinho como eu, orando lá na minha cidade, num monte muito simples e humilde, soubesse que a resposta da oração da minha mãe estava muito além do que os meus olhos estavam vendo? Se um dia, naquele momento, alguém dissesse: um dia, meu lindo, você vai conhecer o pastor Márcio, ele vai ser seu amigo, você vai ter foto com ele, vai melhorar, um dia você vai gravar uma série na igreja que ele fundou. Eu ia dizer: impossível. Mas lá atrás eu estava falando com a minha mãe: profetiza, Luciane, profetiza sobre os ossos secos, que os ossos voltarão a viver. Bom, vamos continuar. É muito bom isso, Jesus, tu é muito lindo. Então eu profetizei como havia ordenado, o fôlego veio para dentro deles. E eles... vai assustar. Eles viveram e se levantaram sobre os pés e se transformaram em um exército forte. Você não tem noção o que significa isso. Isso era uma profecia para a casa do Senhor. Os ossos voltariam a viver. É uma profecia sobre o povo. Mas entenda que para nós agora tem um peso de significado diferente. Deus está dizendo: aquilo que é morto, eu trago a vida e transformo a realidade. Faz diferente. Então, eu sei que você talvez possa ter alguma dúvida sobre o milagre, sobre o que Deus pode ou o que não pode. A primeira coisa que você pode ter certeza é que Ele pode tudo. Eu quero que você grave isso. Deus pode. Vamos de novo. Deus pode. Vírgula. Vírgula. E Ele faz o que quer. Vírgula. Às vezes fará por você, outras vezes através de você. Então eu quero dizer algo bem top para você. Sabe como é a posição de receber? Receber, adorar, abençoar. Posição de receber. Se você receber, faz festa junto com nós, porque a certeza você já tem, Ele pode tudo. Mas agora você precisa saber que Ele talvez está esperando para fazer através de você. Em nome de Jesus, o milagre vai acontecer, mas será através de você, da sua boca, do que você declara. Então entende, da sua boca sairá cura para a sua casa, sairá cura para a sua família, sairá uma resposta sobrenatural sobre sua carreira, sua jornada, sua história, seu propósito. Portanto, meu lindo, declare com a sua voz o milagre que espera. Deus pode tudo e fará aquilo que quiser. Mas comece a declarar: Deus
faz um milagre na minha casa. Deus restaura a minha família. Deus restaura o meu casamento. Deus muda a minha história. Deus resolve os meus filhos. Deus faz algo sobrenatural. Eu creio que os meus olhos verão o teu milagre. Em nome de Jesus. Ontem, uma moça subiu aqui em cima para conversar. O testemunho dela é: eu tinha muitos diagnósticos que eu não poderia ser mãe. E um dia eu decidi jogar todos fora e crer que o meu milagre iria acontecer. A boa notícia é que ela não estava sozinha no palco. Havia um bebê no colo dela. Deus pode tudo, mas a gente tem que começar a profetizar o milagre. Profetiza, Ezequiel. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Profetiza sobre a sua casa. Profetiza sobre a sua família. Profetiza sobre os teus filhos. Profetiza sobre os teus negócios. Em nome de Jesus, amém. Paizinho lindo, príncipe da nossa vida, cremos no teu poder, cremos no teu agir, amado. Sim, príncipe, tu pode tudo. Tu é muito bom, tu é muito generoso. Tu é demais, Jesus, é inexplicável. Mas sabe, príncipe, às vezes parece tão longe, parece tão difícil aos nossos olhos, e para nós é impossível, mas tu sabes o que faz, tu pode tudo. Então, com a nossa boca profetizamos: em nome de Jesus, o milagre vai acontecer. O impossível se tornará possível. Em nome de Jesus.